não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala, la 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 la. Fala, falem meninas. Olá, está no ar o Papo de Mãe. A audição é o tema do programa de hoje. Segundo o IBGE, quase 6 milhões de brasileiros têm algum problema auditivo. Entre as causas mais frequentes da surdez estão as infecções virais na gravidez, como a rubéola, uma doença que inclusive pode ser evitada, já que existe vacina contra ela. No programa de hoje, vamos mostrar que há testes de audição, inclusive para recém-nascidos. E a vida de uma criança que não ouve, como é? Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou. Você faz exames de audiometria de quanto em quanto tempo? Nunca fiz. Como é que você sabe, você tem certeza absoluta que você ouve bem? Ninguém reclamou e tudo que me fala eu escuto. Música que enche os ouvidos e o coração da gente. Uma coreografia feita por esses bailarinos, estudantes. Muitos aqui são surdos. Você acredita? Respira dança. Respira dança hoje em dia. Então essas são as mães que vieram participar hoje do programa e todas trouxeram os filhos hoje, né? A gente está com a casa cheia. Você é a Sheila? Sheila. E a sua filhinha é a? Amanda. A Amanda está aqui, ela tem quantos anos? Vai fazer 6 anos em outubro. E qual é o problema da Amanda? A Amanda, ela tem uma surdez bilateral, já foi diagnosticada com uma surdez progressiva, é causa genética, ela já nasceu. E você descobriu quando ela tinha quanto tempo? Quando ela tinha 2 dias na maternidade, através da triagem auditiva neonatal. Então já foi, desde então você já vem tratando? Já, ela foi protetizada com 4 meses, ela já estava de aparelho fazendo sessões de fono. Protetizada é um aparelho? É, utilizando o aparelho auditivo. Mas cirurgia ela não fez? Não, ela ainda não tem indicação para cirurgia, porque ela tem uma boa resposta com o aparelho por enquanto. Daqui a pouco você vai falar mais dela, então. E você é a Patrícia. Isso. E a Patrícia é mãe de 3. 3, da Ana Augusta, 4 anos, e dos gêmeos do Bruno e Felipe, que tem 1 ano e 2. E daí, eles, os 3 têm o mesmo problema? Os 3 têm surdez bilateral, né, e profunda. Quando você engravidou deles, você tinha essa preocupação? Não, porque na verdade eu tinha feito a genética, né? Eu e meu esposo fizemos a genética e não aparecia o gene da surdez. Porque tem um gene, acho que depois o Dr. Koji pode falar, né? Não apareceu, então a gente resolveu engravidar e nem assim... Eu você não tinha ninguém na família com problema de surdez? Não. Então eu achei assim que era coisa assim, que tem coisa que tem que ser na vida. E você veio de Cuiabá especialmente aqui para participar. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Até São Paulo participar do Papo de Mãe, né? E você é a Priscila? Isso. E a Priscila é mãe da? Ana Luísa. Ana Luísa. E a Ana Luísa, qual é o problema dela? Então, a Ana Luísa, ela tem 4 anos e a causa dela foi diagnosticada com aqueduto vestibular alargado. E o que é isso? Você precisa explicar pra gente. Então, acho que depois o Dr. Koji pode explicar um pouquinho melhor, né? Assim, o que me explicaram é assim, que na 5ª semana de gestação, esse aqueduto, ele tem que se estreitar até um certo tamanho. O dela não se estreitou perfeitamente, ele ficou um pouquinho alargado. E por conta disso, pode ter havido algum extravasamento de líquido, onde acabou danificando as células da cóclea. Isso fez com que ela não pudesse ouvir. E nos 2 ouvidos? Nos 2. Mas isso foi diagnosticado quando ela tinha 2 anos e 4 meses. Né? Ela tinha até começado a falar um pouquinho quando ela era bebê. Então ela ouvia um pouquinho? É, ela ouvia. Né? E... Ela escuta? Não, agora ela escuta com o aparelho. Aham, né? A partir disso, ela teve que usar o aparelho auditivo.
A deficiência auditiva pode ter diferentes graus, vai desde leve até profunda e às vezes chega à ausência total do som. A criança com perda leve escuta vozes e vários sons do ambiente, o que torna o problema difícil de ser percebido pela mãe. Já a perda profunda é mais fácil de ser observada, pois o bebê não reage diante de ruídos, como o bater de uma porta ou o latido de um cachorro. Aqui ao meu lado, o Dr. Robson Koji, médico otorrinolaringologista do HC de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Boa noite, Roberta. E o doutor tem um bebezinho de 6 meses, né? Uma Isso, menina. uma menina de 6 meses. A Beatriz? Beatriz, é. Não trouxe a Beatriz? Não trouxe. Da próxima vez pode trazer, então. Doutor, a gente viu que existem algumas causas genéticas, mas tem também como prevenir problemas auditivos, né, doutor? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um grande prazer estar aqui. Eu estou aqui em nome do grupo de otologia, surdez e implante coclear assustado aqui em São Paulo. O professor Ricardo Bento até gostaria de ter vindo aqui, mas ele não pôde, então ele mandou aqui substituindo, né? É sempre um prazer poder falar desse assunto, para poder esclarecer a população sobre isso, que realmente é um assunto que é difícil, né? Nem todo mundo entende a deficiência auditiva, nem muitos médicos também, profissionais de saúde, entendem a deficiência auditiva e por isso que às vezes o diagnóstico acaba sendo tardio. Né? E você falou muito bem, a perda auditiva existem diversos graus. Né? Antigamente todo mundo imaginava que surdo era surdo, era tudo, mas não é. Né? Tem uns que têm uma perda mais leve, tem uma perda mais profunda, tem alguns que nascem com surdez e tem alguns que desenvolvem com o passar do tempo. Então, existem milhares de causas de surdez, desde esse aspecto desde perdas leves, moderadas, profundas, perdas que podem ser tratadas com remédio, perdas que podem ser tratadas com cirurgias, perdas que devem ser usados aparelhos e alguns o implante coclear. Então vamos explicar para as pessoas o que é isso, esse implante. Então o implante coclear, ele é uma prótese que é parcialmente implantada. Por que nós chamamos de parcialmente implantada? Porque ela tem uma parte interna, vocês dão licença que eu vou mostrar aqui. Eu trouxe um modelinho. Tem uma parte interna, tá? Acho que mostra para a Maria Cândida aqui ou para o Almir, Rô. Essa parte interna que a gente implanta, né? Cirurgicamente no ouvido da criança, né? do paciente com surdez. E isso já tem no SUS, esse tipo de cirurgia? Já tem no SUS. Desde 1999. Só no Hospital das Clínicas de São Paulo nós já fizemos quase 700 cirurgias. E isso pode ser feito tanto em crianças quanto adultos? Sim, tanto em crianças como adultos. E a resposta tem sido boa? Muito boa. E qual é a indicação para quem, quem tipo, pode receber esse implante? Então, é para quem tem perdas, essa aqui é a parte externa dele, é para quem tem... Então tudo isso vai dentro dessas perdas que você falou, a severa e a profunda, essa parte externa... Essa é a externa. Né? Até a Patrícia estava explicando, né, que essa parte a gente viu na cabecinha dos seus filhos, é um ímã. É isso, doutor? Isso. Que prende no aparelho que ficou por dentro. Aqui tem um ímã, esse aqui é o aparelho interno, aqui tem um ímã, que fica embaixo da pele. Esse aqui, ele se conecta assim. E fica o couro cabeludo. E isso faz recuperar totalmente a audição? Não posso dizer que seja totalmente, né? Mas ele consegue entender e discriminar como uma pessoa como nós, digamos assim, muito próximo do que a gente consegue. A sua filhinha, né? Ana Augusta, né? Isso. Que já está com quantos anos? 4 anos de idade e 3 anos de implantado. E o que você percebeu no desenvolvimento dela? Eu tenho ela para mim como uma criança ouvinte depois do implante. Eu acho assim, eu respeito quem não quer fazer a cirurgia, né? Mas eu tenho até dificuldade quando ela está sem o aparelho, por exemplo, na hora do banho. Ela faz uma boa leitura labial, mas eu tenho até dificuldade de lidar. Porque quando você tira essa parte ela não ouve. Ela não ouve. E o implante, para mim, eu sempre falo, é como se fosse uma ouvinte. Ela entende tudo, compreende, tem uma ótima discriminação de som, de localização, de fala. E ela desenvolveu bem a fala. Desenvolveu. Tanto é que, não sei se você conversou, todo mundo fala, ela não tem uma fala de deficiente auditiva, assim, que fica um tempo, né, que às vezes ela tem uma fala, assim, normal. E os meninos já começaram a falar também? Eles não, eles estão com 2 meses de ativação, já tem, assim... 2 meses que fizeram a cirurgia? Isso, 3 meses de cirurgia e 2 meses que botaram nessa parte externa. Eles já estão, eu considero já que eles já estão
ouvindo de forma assim, devagar. O que já mudou? O que muda para um Eles bebê, né, de 1 aninho quando faz uma cirurgia? Eles estão já fazendo, eu não sei, vou chamar de balbucio, né? Depois vai ter fono também, né, para explicar. Ele já está fazendo aquele ele não consegue falar o dá, mas ele fala Mas coisas que eles não faziam. Não faziam, eles não tiveram esse balbucio de uma criança ouvinte, então eles estão tendo agora. Agora, Tinha esse doutor, hábito. todas as crianças com problema de surdez podem fazer essa cirurgia? As Esse que implante? têm uma perda severa e profunda. Né? No caso da filha da Sheila, Amanda, ela não está numa fase... É uma perda severa, mas ela ainda tem um ganho com o aparelho auditivo. Entendi. Ela ainda tem outros tratamentos. E o problema dela é progressivo, né? É progressivo. A Amanda, ela nasceu com uma perda moderada, em 65 decibéis, mais ou menos, era a perda dela. E aí ela veio progredindo essa perda, e hoje ela está com uma perda, tem um exame novo, ela está com uma perda de 90 decibéis aproximadamente no ouvido direito, e ela continua com 80 aproximadamente no ouvido esquerdo. Quer dizer, 90%? Ela perdeu 90% Não, da audição? Ela escuta a partir... desculpa. Não pode? Imagina, explica, você já está por dentro, né, doutor? Ela escuta a partir de 90 decibéis. Entendi. O tratamento dela vai mudar ou não? Ela vai continuar com o aparelho e ele não vai... Não tem como saber. Não. É uma indefinição. Tem que aguardar. Vai fazendo os conforme testes. ela vai perdendo, quando perder, que pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, a gente não sabe. Você falou que descobriu quando ela tinha 2 dias, então ela fez o teste da orelhinha. Fez o teste da orelhinha, na época era um teste pago, eu paguei por ele. A minha avó e meu avô eram surdos. Mas é como ela estava falando, quando tem um neném, você está esperando aquele bebê que aparece na TV, tudo lindo, maravilhoso, você não espera. Ela é linda, maravilhosa. Não, mas você espera aquele mundo todo cor-de-rosa. E aí quando você se depara, principalmente com uma coisa que você não conhece, eu sabia que surdo... E no caso dela foi hereditário? É hereditário. E no caso da sua filha, Priscila, você ficou sabendo com 2 anos, mas foi alguma coisa que veio do nascimento também? Então, é aquilo que me explicaram, assim, isso é algo que tem que acontecer na 5ª semana de gestação. Mas o que me explicaram, assim, aconteceu com ela agora criança, mas me disseram que poderia ter acontecido adulta, acho que é isso, né, o aqueduto. Né? Não tem, acho, uma faixa etária correta para acontecer. Esse é um problema de audição que aparece ao longo da vida? É isso? Como isso, é que então, é? Essa deficiência que ela tem chama alargamento do aqueduto vestibular. Posso? Lógico, por favor. Quem que está chorando? É um dos seus? Quer pegar ali no colo? Essa aqui é a parte da orelha interna. Né? Deixa eu ver quem que vai pegar aqui, ó. Qual câmera? O Almira, mas já tá, então tá bom. Inclusive dentro dessa cóclea aqui, né, nós colocamos a ponta do feixe de eletrodos. Né, vai dentro aqui da cóclea. Tá? E tem uma região próxima daqui, que faz conexão com essa estrutura que é o labirinto, né, que chama aqueduto vestibular. E dela está com uma malformação e ela pode ter tanto uma perda congênita quanto uma perda que vai progredindo. Então, às vezes a pessoa teve esse problema na gestação e vai saber só na vida adulta mesmo, porque começa a perder. Não, é muito comum começar na adolescência. E no caso dela, como que tem sido o tratamento? Então, ela faz fono toda semana, ela tem um acompanhamento com a fono, ela usa os aparelhos auditivos e a gente está trabalhando muito a fala com ela. Né? Porque você começou a perceber que tinha algo assim estranho, por quê? Quais foram os sinais que ela... Então, porque é aquilo que eu te falei, ela falava algumas palavrinhas já, né? Então, o papai, a mamãe, o cachorro era o au-au, ela já tinha... E com o passar assim, dos dias foi uma coisa muito rápida. Ela não falava mais. As musiquinhas que ela gostava de ouvir, ela não olhava. Então, aí chegou ao ponto de... Eu parava atrás dela, chamava, acabava até gritando, porque eu percebia que ela não estava ouvindo. E ela não olhava mais para mim. Então foi aí que eu falei, tem alguma coisa de errado, eu falei pro meu marido, né? Aí começou toda a nossa maratona, porque... Tem alguns médicos que, infelizmente, nós passamos e fizeram todos os exames, mas não me deram um diagnóstico, mandaram procurar outro. Foi isso com que a gente teve um diagnóstico tardio, né? Nós ficamos uns 5 meses correndo atrás. Da falta de informação de alguns especialistas. Né? Agora, sem aparelho, ela escuta? Não, sem aparelho ela não escuta. A surdez dela é severa, profunda já, né? Acho que depois a gente até pode falar mais também sobre outras causas, né, doutor, de surdez, porque às vezes a criança até não teve nenhum problema na gestação e pode desenvolver, ter algum problema, né?
Uma lei federal tornou obrigatório o teste da orelhinha em recém-nascidos em toda a rede pública de saúde. O exame serve para identificar 90% das perdas auditivas, desde as mais leves até as mais profundas. Então, Roberta, o teste, eu acho que essa lei foi um grande avanço, né? O teste da orelhinha, ou emissões otoacústicas, que é o nome científico, mas teste da orelhinha é o nome popular, ele realmente é muito útil para diagnosticar a surdez já no berçário. Então a criança já sai do berçário com uma suspeita de perda auditiva se ele não passa no exame de autoemissões. E o tratamento precoce é muito importante, né, doutor? Então a Ana Augusta é o grande exemplo da importância de se fazer o diagnóstico precoce. Porque mesmo o resultado do implante coclear depende da idade que você faz a cirurgia. Então nas crianças que nascem com surdez profunda, elas têm que ser implantadas o mais rápido possível, de preferência até 2 anos de idade. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer com que a criança tenha um desenvolvimento de fala, audição e linguagem como a Ana Augusta, como uma criança normal. A sua filhinha então fez, né, o teste da orelhinha? Ela fez o teste da orelhinha. Os seus também. E a sua que não tinha essa informação, né? Porque a lei é de quanto tempo para cá, doutor? Então, a lei é agora. No próximo bloco, Rosângela Santos mostra uma aula de dança para surdos. O Papo de Mãe já volta, continue com a gente. Você ouve bem? Sim. Você faz testes de audiometria com certa frequência? Não com muita frequência, mas eu trabalho com captação de som direto em vídeo e cinema e por conta disso eu presumo que eu tô bem de audição, assim. Você disse que você está bem por você. Qual foi o último teste de audiometria que você fez? Puxa, faz uns 2 anos, eu acho. Uns 2 anos. Você acha que 2 anos é o suficiente para saber que você está realmente legal, está bem? Não, porque a audição é uma coisa bem complicada, assim mesmo. Às vezes a gente explode alguma coisa, tem um som muito alto, pode afetar mesmo o nosso tímpano, né? Tá me ouvindo bem aí? Tô. Tá me ouvindo bem? 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 Agora você não falou. Tá bem. Tá bem. Você ouve bem? Sim. Você frequenta o seu otorrino com frequência ou não? Não, só exame mesmo tem que fazer para alguma admissão de trabalho, só isso. Mas peraí. Você fica com aquele foninho o dia todo? Fico. E você não se preocupa em ver se está tudo legal, em fazer um teste de audiometria? Se preocupa porque muitas vezes eu tenho dor no ouvido, né? Opa, então você tem um problema já. Dor no ouvido é um problema. É, correto. E você mesmo assim não vai procurar para fazer um teste para ver o que está acontecendo com o teu ouvido? Então, eu já estava com interesse em procurar. Como eu comecei a trabalhar aqui de telemarketing, eu já trabalhava uns meses atrás em outro serviço. No outro serviço eles não encaminharam para ver o ouvido, se estava bom, se podia entrar, porque às vezes podia acontecer algum problema. Já nesse serviço eles encaminharam. E eu não estava com nenhum problema, só que eu sinto dor de cabeça, muita dor no ouvido, porque irrita, né? As pessoas gritando, falando demais no ouvido, né? E aí, você quer ficar surda? Não, nem um pouco. Tem certeza? Absoluta. Absoluta. Hein? Absoluta. Ai, Pedrinho. Agora isso de sentir dor no ouvido ou dor de cabeça pode ser sintoma de um problema ou é auditivo ou é de uma infecção, por exemplo? Pode ser as duas coisas, pode, né? Sim. Pode ser, mas é mais comum dor, normalmente é relacionado a quadros infecciosos, né? Mas essa irritabilidade que muitas desses profissionais de telemarketing têm tido, chama hiperacusia, que é uma irritabilidade a sons, né? Às vezes desencadeado por muita exposição a som. Então pode ser que ele tenha já uma lesão, digamos assim, do ouvido, que não é mensurável na audiometria, mas que já dá esse tipo de problema. Agora na infância, né, Roberta, tem algumas coisas que implicam aí.
Um dos principais problemas do diagnóstico tardio é o desenvolvimento da fala. A criança aprende a falar ouvindo, portanto, a fala é prejudicada por causa da falta de estímulo pela audição. Agora está aqui também a fonoaudióloga Valéria Goff, que é do HC de São Paulo. Isso mesmo. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Além desse problema no desenvolvimento da fala, o problema auditivo ele também interfere na alfabetização, na sociabilidade da criança? Com certeza. Eu acho que é um círculo vicioso, né? A audição reflete numa fala eventualmente distorcida ou às vezes atrasada e a falta da fala impede a comunicação. Eu acho que a comunicação é o que nos engrandece, nos torna cada vez maiores e às vezes a falta de comunicação, a dificuldade de comunicação vai levando a pessoa a ficar cada vez mais introspectiva ou não ter realmente o conteúdo pedagógico adequado para aprender. A criança que começa um tratamento cedo, desde cedo, ela pode falar naturalmente, normalmente? Normalmente. Quanto antes ela tiver exposição a todos os sons da fala, o desenvolvimento dessa fala deverá ocorrer no mesmo tempo que as crianças ouvintes. Porque a gente tem que lembrar, e eu acho que essa é uma das coisas mais graves que acontecem, é esperar a criança falar para desconfiar que ela escute. E eu acredito que as habilidades auditivas, elas antecedem, né, a fala em pelo menos 1 ano, porque o bebê nasce ouvindo, mas ele só vai falar com 1 ano e meio, 2. Agora, então, isso primeiro ele ouve. Então, isso de desenvolver a fala, quer dizer, ele precisa escutar, mas tem que escutar um pouco para poder desenvolver a fala, né? Por isso que é importante diagnosticar logo e começar o tratamento primeiro para escutar, né? Isso, essa é a ideia, né? O desenvolvimento dessas habilidades auditivas, você descobrir que som existe, descobrir que cada som é diferente do outro, descobrir que cada som tem um sentido e um significado. Para nós, até o silêncio significa. Né? E quando está silencioso, você sabe que não tem ninguém. Para o surdo, o silêncio é o tempo todo. O silêncio não significa nada para ele. E o acesso ao tratamento, a esses aparelhos, também tudo isso tem na rede pública? Tem na rede pública, desde mais ou menos 2000, já está também a doação, né, de próteses auditivas é pelo governo. Porque são aparelhos caros, né, se tiver que pagar. Muito caros. Vocês tiveram que pagar pelos aparelhos? Não, a Amanda sempre pegou pelo SUS. E as... Também, seus filhos também. São muito caros os aparelhos. São muito caros e são 2, né? Porque a gente tem 2 ouvidos e a gente precisa dos 2 ouvidos para desenvolver as habilidades auditivas adequadamente. E como é que está a fala da sua filha? A fala da Amanda hoje, eu considero uma fala perfeita, né? Não tem sotaque, não tem voz de surdo. Ela tem uma ou outra troca, mas que... O que quer dizer voz de surdo quando você fala... Melhor eu que explicar. Valéria. Não, eu acho que na audição tem essas nuances que eu digo, né? Então, a entonação, a tonicidade das palavras e a curva melódica do som, eu acho que a gente não é mensurável na audiometria. Você pode ter um limiar bom, mas você perder essas nuances de fala, que às vezes uma perda auditiva pode deixar uma fala mais gutural, mais, digamos, agravada ou mais apoiada na garganta, mais nesses aspectos táteis. Agora, todos ainda são pequenininhos, né? Mas ela já vai para a escola? A Amanda ela já vai para a escola desde 1 ano e meio, agora ela está na fase de pré-alfabetização. A professora precisa ficar atenta. Acabou de acontecer, por exemplo, ela estava cantando 1, 2, 3 e Zuzinho. E não 1, 2, 3, índiozinho. Porque a professora não se preocupou em contextualizar. E assim, acontece muito, que eu tenho conversado com outras mães também, a Priscila também está ali, estava com o mesmo problema, né? E que às vezes falta mesmo essa atenção maior do professor, entendeu? E a sua filhinha, ou vão para a escola? Vai, a Ana Augusta vai. Os pequenos não? Ainda não, desde 1 ano e meio, mas ela tem um acompanhamento bom. E na escola dela? Então, a Ana, ela está na escola, né? Agora nós conseguimos um colégio que realmente estivesse preocupado com o desenvolvimento dela. Né? Então, pelo que a professora me passa, o que a gente tem sempre acompanhado,
ela está ótima, né? Não tem nenhuma diferença com os outros alunos, a não ser na fala, que ela ainda faz algumas troquinhas, como Cebolinha, né? Que ela ainda troca o R pelo L. Tem algumas troquinhas, mas que a gente vai acompanhando, vai corrigindo. E ela está com quantos anos? 4 anos. Ah, e já começou alguma coisa de alfabetização na escola? Eles estão nas vogais, mas assim, é até uma coisa muito boa. Ela adora aprender as letras. Então, ela pede, ela quer saber o alfabeto, então ela já sabe o alfabeto inteiro, ela sabe o nome de cada letrinha. Isso ajuda até a fono, né? A trabalhar com ela a fala, né? E acho que a gente pode também falar de outras causas, porque às vezes tem coisas que ao longo da vida podem provocar diminuição, né, de audição. Muitas crianças, Mariana, sofrem de otite crônica, que é a infecção no ouvido desenvolvida pelo acúmulo de líquido no sistema auditivo. Doutor, tomar mamadeira deitado, isso pode desenvolver a otite? Isso, ele pode facilitar os eventos de otite, né, as otites agudas, e também facilitar a otite crônica, que é um acúmulo durante meses de líquido dentro do ouvido, às vezes permanente. Mesmo a amamentação no seio, né, a orientação é para sempre deixar o bebê mais assim, em pé possível, também para isso, para não ir para o ouvido, doutor? Ou isso é isso, porque o conduto auditivo do recém-nascido, ele é mais horizontal, né? Então, por gravidade, a tendência das secreções irem mais para o ouvido. À medida que a gente vai crescendo, ele fica mais verticalizado, então tem menos chance da secreção refluir para o ouvido. Agora, a amamentação, o leite materno tem os anticorpos que protegem, inclusive, da otite. Agora, em relação ainda à otite crônica, também pode melhorar conforme a criança cresce, e não necessariamente ela precisa fazer cirurgia, né? Sim. Então, normalmente, então isso tem que ser avaliado, né? O quanto essa otite pode ser revertida, inclusive com medicamentos, né? Ou inclusive com o passar do tempo, né? Mas nós temos que nos lembrar que essa faixa etária, desde o nascimento até 2 anos de idade, 3, 4 anos de idade, é a idade que a criança está adquirindo a fala. Né? Então, as perdas moderadas que fiquem 1 ano, 6 meses com essa criança, com essa perda, pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Doutor, e às vezes a mãe fala, meu filho não está escutando direito, fica preocupada, e pode ser só um problema de excesso de cera? Pode ser. Pode ser? Pode ser. E daí, mas nem sempre, porque também falar, mas a cera é necessária para o ouvido. Como é que avalia? Quando que E tem mãe também que passa aquelas hastes flexíveis, não pode, né, doutor? Ou pode? A cera, o cerúmen, né, a questão da quantidade de produção de cerúmen é genético, né? Tem pessoas que têm geneticamente um cerúmen mais esfarelado, uns têm aquele cerúmen bem grosso que acumula mais, isso é genético. Agora, se você ficar limpando o ouvido com cotonete, você aumenta os eventos de entupir o ouvido com a cera. Porque normalmente a cera cai quando você está dormindo. Você está dormindo à noite, ele cai no travesseiro e ninguém vê. Né? Então, ou vê, né, doutor? Ou às vezes vê. Então a orientação é limpar só na regiãozinha aqui de fora e se sentir que está tampando, procurar um médico para fazer a remoção. E porque também, às vezes, pode ser até perigoso colocar, porque tem gente que coloca, pode de fato atingir o tímpano, não pode? Pode, você pode perfurar o tímpano, né? Tem um desenho lá, se você quiser depois eu posso mostrar para você. Pode mostrar. Aqui é o conduto, né, onde fica a cera, né? E o tímpano é aqui, né? Então, um cotonete chega facilmente no tímpano. Aí você pode perfurar o tímpano. Agora, doutora, a grávida, quais os cuidados para evitar problemas auditivos no bebê? O mais importante é fazer um bom pré-natal. Né? Hoje, né, as causas preveníveis de surdez por doenças gestacionais são bem conhecidas, né? O que eu acho extremamente importante é a vacinação contra a rubéola. Porque a rubéola na gravidez provoca a surdez do bebê, é isso? Essa é a sequela? Tem várias sequelas. Tem outras. A mais comum é a surdez. Que outras doenças na gravidez podem provocar a surdez? Então, as causas infecciosas, né? Existe um vírus chamado citomegalovírus, que causa uma surdez e várias alterações neurológicas. A toxoplasmose, né, que é contraída, que o gato é um portador importante, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Mulheres grávidas podem entrar em contato com o alimento que possa ter tido contato com o gato, né? Nós temos... Catapora também, doutor? Catapora normalmente é depois, né? Assim, uma criança, que o ouvinte pode ter catapora e ter uma surdez pela catapora. É raro, mas pode ter. Não é tão comum, mas pode ter. Inclusive cachumba também.
Então essa história de, pegou catapora, vai lá pegar catapora do vizinho para ficar imune, não é tão seguro assim. Não é ideal tomar vacina. E tem vacina para catapora. Então a gente vai ver agora uma reportagem. São pessoas que não escutam, mas dançam. Rosângela Santos conta pra gente que história é essa. A dança uniu estes jovens e mudou a vida de muitos, para sempre. Eles vivem em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e participam deste programa, o Integrarte. Ensaiam de segunda a sexta-feira de 3 a 4 horas por dia. É um estágio remunerado. O grupo é esforçado e, no meio, alguns alunos se destacam. A Catinha tem 22 anos, dança aqui há 7. Ela não ouve absolutamente nada. Nasceu com a deficiência auditiva e dança. Como dança? Imagine fazer o que ela faz sem ter noção de como é esta música. Eles pegam pelo ritmo mesmo, pelo corpo. Pelo ritmo, pela contagem, a gente tem um trabalho com eles que a gente faz aqui em termos de contagem, ou agora é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, e dessa forma eles acabam aprendendo assim de uma forma que a gente até se surpreende, que eles acabam aprendendo rápido, né? Foi um acontecimento importante na vida dela, a dança? Não só aqui, mas através da dança, não é simplesmente vir dançar. A gente acaba aprendendo a ter responsabilidades aqui, né? É onde a gente leva também lá para fora. O ensaio é puxado de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde até às 5. O Aramis é um dos alunos mais novos. Ele está aqui há só 3 semanas. Ele está tendo muita dificuldade. Ele está achando um pouco difícil, até para aprender os ritmos, né? No começo, o jeito certo, o tipo de ritmo, contagem, né? Então ele tá achando um pouco de dificuldade. Bruna, de 17 anos, perdeu a audição ainda pequena. Eu amo cantar. Christian é aluno e professor de dança. Foi com os colegas de curso que ele aprendeu a linguagem dos sinais, chamada de Libras. Fiz curso, né? Tudo que você aprendeu com eles. Na garra. A única coisa que a gente utiliza, um recurso a mais, é a questão de estar trabalhando a vibração no corpo deles através de toques, através do piso que tem as caixas de som embutidas embaixo para reverberar e vibrar um pouco mais o som. Tirando isso sem nenhum tipo de complicação. O grupo se apresenta em cidades de São Paulo e em outros estados. Geralmente, quando a gente sai de uma apresentação, a primeira pergunta que as pessoas fazem pra gente é: nossa, mas esse grupo tem surdo? Quais são os surdos? E aí é que fica o interessante do nosso trabalho. Tem diferença ser surdo ou não ser surdo? Que diferença faz, Não faz nenhuma, na verdade, porque eles se superam e essa superação é que tem importância, essa superação é que tem significado mesmo. A dança hoje faz parte da vida dele. Respira a dança. Respira a dança hoje em dia. Nós já voltamos. Continue ligado no Papo de Mãe. Uma bela opção de programa para o seu domingo. Você ouve bem? Com certeza. Você faz exames de audiometria de quanto em quanto tempo? Nunca fiz. E como é que você sabe, você tem certeza absoluta que você ouve bem? Ninguém reclamou e tudo que me fala eu escuto. Você é o verdadeiro ouvidor? Ouvidor, falador, sentidor, eu sou todo dor. É seu filho? É. Tá. Quando ele nasceu, a senhora fez o teste da orelhinha? Olha, pelo que eu me lembro, sim. Foi feito? Foi feito. A senhora conhece, a senhora já teve algum tipo de problema nos ouvidos? Eu acho que eu escuto até demais, eu tenho uma sensibilidade na audição muito grande. E inclusive eu preciso passar ele no otorrino para estar vendo que eu acho que ele escuta muito pouco.
Por que a senhora acha que ele escuta muito pouco? De vez em quando eu falo com ele, ou é falta de atenção, ou é problema na audição. Então você tem que levar ele num otorrino. Exatamente, preciso. Você conhece algum deficiente auditivo? Ah, conheço vários. Inclusive na minha sala de aula, onde eu faço faculdade, eu tenho um colega que ele é deficiente, né? Ele tem esse problema de audição. E ele te falou o que levou a isso, ou ele veio perdendo ao longo dos anos? Ele falou pra mim que acarretou isso quando a mãe dele teve ele, né? Então já foi uma coisa que veio... Já de nascença. Já de nascença, sim. Você acha que... Ouvir o som do rádio alto no carro, você acha que é prejudicial a audição? Claro. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de ouvir som, mas com equilíbrio, né? A senhora ouve bem? Eu ouço, mas uns tempos atrás eu tive problema auditivo. Que tipo de problema? Eu tive assim o tímpano alterado, né? Porque eu estava participando de um karaokê no programa de rádio e o fone, com o barulho dos instrumentos, né? Aí começou a afetar um pouco, né, minha audição. O médico falou assim, como eu estava tentando a carreira artística, ele disse que eu não poderia continuar. Estamos de volta, agora com as crianças, só as meninas, porque os meninos continuam dormindo. E com a participação de mais uma convidada, a Sandra Campos, que é coordenadora do grupo de bebês da Escola para Crianças Surdas Rio Branco. Obrigada pela participação, Sandra. Obrigada a vocês pelo convite. Conta um pouquinho do trabalho da Escola Rio Branco. Bom, a escola é uma escola, né? Eu acho que a gente pega a outra ponta da conversa aqui. E é uma escola que tem o intuito de dar alfabetização e instrução para as crianças de 0 até o 5º ano do ensino fundamental 1. E depois elas são inseridas num grupo de escola regular com intérprete de língua de sinais também da Fundação de Rotarianos. Né? Então o diferencial da escola é que a primeira língua dentro da escola é a língua brasileira de sinais, a Libras, né? E a segunda língua é o português escrito. Que é aquela linguagem com as mãos, é isso, a Libras. Então eles têm todas as disciplinas, com o diferencial que essas disciplinas são dadas em língua de sinais, né? E o português é visto como segunda língua para nós. Né? Então, E a escola é de graça, Sandra? É gratuita, ela é mantida pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. E quem pode se inscrever para entrar na escola? Tem lista de espera? Como é que é? Nós temos uma lista de espera bastante grande. Imagino. Né? Porque, assim, principalmente no ensino fundamental 1. Né? Porque o que vai acontecer? A criança na educação infantil, ela consegue interagir com maior facilidade. Então, as escolas acabam dando conta dessas crianças com grande facilidade. Quando chega no Fundamental 1, que hoje é o 2º ano, os pais começam a perceber que esse acompanhamento pode não estar tão... não chega ao nível que eles gostariam. Na escola regular. Na escola regular. E daí a gente tem realmente uma lista de espera bastante grande. Há quanto tempo que tem já a escola? Nós estamos com 30 e poucos anos. E só em São Paulo? Só em Cotia, no município Grande São Paulo. Quando se fala em língua de sinais, se fala muito da questão da segregação, né? E, na verdade, sobre o nosso prisma, é uma língua que pode permitir que a criança, se conhecendo como surdo, saber quais são as necessidades dela mesma. Então, assim, a escola está sempre aberta para receber, o site recebe informações e a gente... Pode até falar o site. É www.ecs.org.br, né, que é ECS de Escola de Crianças Surdas, né? E o legal é que a escola é bilíngue, né? Porque tem muita criança e até adulto que sabe a língua brasileira de sinais, mas não adquiriu o português, a língua portuguesa, né? Então, assim, essa preocupação nós temos, porque nós sabemos que nós temos hoje só 5% das crianças surdas são filhas de pais surdos. 95% são filhas de pais ouvintes. Então, é importante que essa criança esteja inserida nas duas línguas e de forma eficiente e fluente. Né? Então, não adianta você dizer que ela pode saber um pouquinho do português. Não, se você quer um cidadão produtivo, ele tem que ter uma grande proficiência, né? Já houve indicação para ela fazer a cirurgia? Houve, né? A fono já tinha até falado, mas a gente acaba ficando aquela dúvida, será como que ela vai ouvir? É o mesmo jeito que ela ouve com o aparelho?
Então a gente tem medo, de repente, dela não se acostumar. Posso só fazer uma colocação? Eu queria até te perguntar. Enquanto mãe, agora eu falo só quanto mãe. Assim, essa preocupação, ela vai ouvir normal para eles. Tudo bem, a sua é um pouquinho diferente do que ela ouve, mas eu acredito assim que o retorno vai ser tão bom que para elas, para as crianças, porque é mais fácil, vai ser normal o som. Eu acho que o prazer de ouvir, o prazer de ela estar interagindo, ela acaba aceitando bem o som. É que nem nós conversamos em casa. Você vai dar qualidade de vida. Se ela não ouvisse com o aparelho, sem dúvida nenhuma, não tinha dúvida, eu ia implantá-la. Mas como ela ouve, é onde vem o nosso receio. Será que ela vai sentir diferença? Ela que já teve a experiência de ouvir, ela vai estranhar. Porque o que os eletrodos fazem colocados na cóclea, dependendo da marca, tem marcas com 12 eletrodos, com 16 eletrodos, com 22 eletrodos. Matematicamente, é muito fácil imaginar que 22 eletrodos não fazem a mesma coisa que 20 mil células, né? Então ela vai ouvir diferente, mas é como a Patrícia falou, é um som que a gente tem uma plasticidade, né? O nosso organismo como um todo se adapta muito fácil a diferentes situações, inclusive auditivas. Provavelmente ela vai ouvir melhor do que com o aparelho. Ela vai ouvir mais, apesar da diferença, ela pode chegar a ouvir, a sentir este novo som como natural ao longo do tempo. Quando vocês falam em diferença de som, é o quê? É a qualidade do som? É um som codificado, é literalmente sintetizado. Você pega um paciente adulto, que ouvia, como nós, e recebe um implante coclear, que a gente tem uma boa informação de como é o som, né? Eles normalmente falam que no começo parece o Pato Donald. Uma voz que parece o próprio. Entendi. Só que... Então as crianças vão gostar. Então, só que com o passar dos meses, dos anos, vai ficando natural. Entendi. Quando a gente fala até no adulto, a gente falou muito das causas na gravidez, causas genéticas, hereditárias, e ao longo da vida, uma pessoa que escuta normalmente, uma criança ou seja um adulto, o que pode acontecer para fazer essa pessoa perder a audição? Então, uma causa muito importante ainda no Brasil é a meningite. A meningite leva uma deficiência auditiva profunda. Esses casos de anacusia geralmente são associados, adquiridas, são associadas a casos de meningite. Narcosia é a perda total. Perda total de audição. Geralmente a meningite leva à perda auditiva mais profunda que tem. E os traumas, aquele barulho de rojão? Sim, tudo. O trauma acústico, né? A PAIR, que é aquela perda auditiva devido à exposição a ruído no trabalho, né? Durante várias horas por dia, pode dar perda de audição. As infecções, né? Tumores. Então agora eu queria aproveitar para ver como é que são os pais das crianças, como é que os pais lidaram com isso? O pai da Amanda, nós somos separados, então assim, o que eu senti desde o começo é que ele não aceitou. Então até hoje ele lida da forma como assim, isso que ela tem não é nada e ela vai tirar de letra. Uma coisa de negação. Negação, acho que muita gente que tem é isso comum ter a negação e ela vai fazer 6 anos e ele tem a negação ainda. E o seu marido veio com você? Veio, Cadê ele? O Cláudio, né? Cláudio. Cadê o Cláudio? Vem cá, Cláudio. Ele está tímido. Mas ele é participativo. Conta um pouquinho então, como é que... Acho que para nós dois foi um susto grande, mas daí também teve uma união muito forte da busca pela solução do problema. Então, apresente seu marido. O Cláudio. Também depois do diagnóstico dos 3, né? Eu acho que a gente acabou tendo uma união e o susto é para os dois, não é só um, e teve a busca da solução. Eu chamo a busca da solução, né? Porque você não pode ficar parado. E a decisão pela cirurgia, Cláudio, foi dos dois? Ou ela teve que te convencer? Ou você teve que convencê-la? Como é que foi? Na verdade, não, porque acho que em nenhum momento nós tivemos dúvida quanto à cirurgia. Parece que quando apareceu, ela já tinha parece que ela estava no lugar certo, porque ela trabalha com saúde, coisa e tal, ela já tinha ouvido falar. Então, a hora que veio, já veio como uma solução. Então, não teve nenhum momento assim, será que vamos? Só procuramos ver qual que seria a melhor maneira. Eles acordaram? A gente acaba não conhecendo nada. Ele ouviu o papai falando, acordou. Deve ser, porque... Quer pegar eles lá? Como é que foi quando você recebeu a notícia? Na verdade, a gente fica em dúvida, não sabe como é que faz. Na verdade, fica até... Por exemplo, a Patrícia já conhecia um pouco, procurou ir atrás. Aí fica lá pensando como é que
nossa, como é que vai ser pai de um deficiente? Fica pensando aquelas pessoas que falam com Libra. Pensei, não, vou acabar aprendendo Libra na marra, porque você acaba pensando, vou ter que conviver com isso. E acaba que hoje fazem 4 anos e eu não sei nada de Libras. Se tu me pedir para falar oi em Libras, eu não sei. Eu não posso dizer que eu tenho uma filha deficiente. Para nós são crianças. Antes de vir a deficiência, vem uma criança. E que língua é essa? É uma escolha familiar, realmente, né? E se você aderir a esta língua de uma forma plena, a deficiência, o que a gente chama de deficiência, fica para segundo plano, né? Porque você tem um filho. Isso que é o mais interessante. Então, eu sou fonoaudióloga, trabalho com Libras e muitas vezes eu pego os meus bebês no colo e canto para eles. Porque eu não estou cantando para eles, eu estou cantando para nós. Né? Então tem a questão do aconchego, do balançar do corpo, né? Do carinho que você está trocando ali, que eventualmente passa pelo som. E além desses seus filhos da escola, você tem filhos? Não, eu estou na lista de adoção, vou ser ainda. Então, na hora que sair a adoção, você vem para cá, sentar aqui para o papo como mãe. Você vai ver quantas coisas eu acho que é outro papel, não dá nem para... E o pai da Ana, você é casada? Sou casada, ele não pôde vir hoje, né? Mas assim, no começo é um susto para os dois, né? Era algo novo que estava acontecendo na família, mas desde o começo ele me ajudou a tomar as decisões, sempre que ele podia, ele ia comigo fazer os exames que a Ana tinha que fazer, né? Quando ele pode, ele vai comigo na escola conversar com a professora, então... É um pai bem presente, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no programa, acho que foi muito importante, a gente conseguiu passar bastante informação, né? E queria saber se alguém quer mandar um recado ainda, mandar um beijo para alguém, divulgar site, fica à vontade. Bom, eu queria falar que o plano de saúde, na verdade, ele cobre também o implante coclear, cobria o bilateral também, atualmente não está cobrindo. Tá? Que os filhos dela, por exemplo, têm implante unilateral, só em um ouvido. Mas existe a opção, tá, de uma audição binaural nos 2 ouvidos, que é o implante bilateral, que atualmente, por uma norma nova da Agência Nacional de Saúde, não está mais cobrindo os implantes Porque no laterais. SUS existe uma fila de espera, é isso? No SUS existe uma fila de espera, uma fila grande, tá? Então quem tem plano de saúde tinha essa opção de estar utilizando o plano para fazer essa cobertura. Hoje ela está bem restrita, ainda existe, está restrita, nós estamos, na verdade, lutando com isso. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal, existem outras denúncias, outras ACPs no Brasil, para estar tentando rever essa norma. Né? A Amanda, por exemplo, é um caso de criança que a hora que ela perdeu esse resíduo auditivo que ela tem, atualmente ela não tem mais a cobertura do plano de saúde. Eu seria obrigada a virar para ela e falar, agora você não vai escutar até você completar uma certa faixa etária, porque eu não tenho condições de pagar esse implante. E como o Dr. Koji falou, se ela ficar sem a audição, ela vai começar a ter uma degeneração da fala dela. Quer dizer, tudo que eu batalhei até hoje, tudo que a gente lutou e conseguiu, na verdade, isso vai começar a regredir. Mas não vai acontecer isso. Não. Não, e é o que a gente falou, se tiver que pagar, é mais de 100 mil reais? Mais de 100 mil reais pagar, né? no total, ouvido. né? O total da cirurgia, já com equipamento, com tudo. Seus filhos vieram fazer em São Paulo? Isso, né? Na verdade, a Ana Augusta fez com outro profissional e depois os 2 já fizeram com o Dr. Koji, né? Daí você tem essas opções, eu acredito que é o plano de saúde, se tiver que lutar, luta-se, né, por alguns direitos. E agradecer por estar aqui, o programa, parabenizo o programa que está aí para divulgar vários assuntos. A gente que agradece a participação de vocês. E você, Priscila? Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que enfatizar a importância, né, da família na vida das crianças, independente. Vai lá brincar com a Amanda, então. Pode continuar? Pode.
e falar a importância, né, da família na vida delas, independente de qual vai ser a opção, se é o aparelho auditivo, se é o implante coclear. Mas, né, eu acho que é muito importante o apoio dos pais nesse momento da vida deles, né? Legal. Tá bom, obrigada. Doutor, quem quiser saber mais informações, pode enviar perguntas para o nosso site, a gente vai encaminhar, ou quer divulgar um site, e-mail, como é que é? Sim, nós temos um site do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o www.implantecoclear.org.br. Tem todas as informações sobre implante coclear e também lá está o cadastro que a pessoa faz para entrar na fila. Já pode fazer no próprio site, já pode online, entrar na... Ele preenche o questionário, né? E aí a gente analisa esse questionário e convoca os pacientes para as avaliações. E daí podem ser pacientes do Brasil todo. Tem apoio para os pacientes que são de outros estados? Sim, são do Brasil todo, exceto nos estados que já tenham um serviço de implante coclear. Quer dizer, onde não tem, existe a possibilidade de vir para São Paulo e tem todo esse suporte. Tem algum site também? Não, eu estou no Hospital das Clínicas com o Dr. Koji, eu acho que eu fecharia falando, jamais se assustem e esqueçam de ser mães, porque a própria Sandra falou que antes de ser surda ela é uma criança e ela precisa exatamente do que todas as crianças precisam. Brincar, precisa de limites, precisa saber que hora tem para tudo, que tem hora de brincar, hora de comer, hora de estudar, hora de trabalhar e de, enfim, de pôr o aparelho e de tirar o aparelho, mas jamais deixem de conversar com seus filhos ou se assustem com isso. Porque realmente tem muita gente que pode ajudá-lo. Repete o site de vocês também, Sandra. www.ecs.org.br. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos. E no próximo programa, nossa conversa vai ser sobre como anda a vida das mamães que já passaram dos 80 anos. Será que nesta idade elas ainda se preocupam com os filhos? O que muda na relação? E quando os filhos é que passam a cuidar dos pais? Você não pode perder domingo que vem às 7 da noite. Para saber mais sobre o nosso programa, acesse www.papodemãe.com.br. Acessando agora, você conversa ao vivo com a gente. E até a próxima semana aqui na TV Brasil. Tchau. Até. Então, agora com vocês, o grupo de baile do Papo de Mãe. Às 3, hein, Vai lá, lindas? Ricardinho, vamos lá. La 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 la